E nós não podemos deixar ou impedir o teu agir. Por isso te pedimos, continue falando aos nossos corações. Realiza aquilo que só tu podes, porque nós somos insuficientes, mas o Senhor é suficiente em nossa vida. Irmãos, estamos numa série de ministrações que chama Chega de Mentiras. Semana passada nós ouvimos a história de Abraão, que mentiu, e hoje nós vamos ouvir a história do filho dele, Isaac, que também mentiu. Não sei se vocês repararam que normalmente a mentira é algo que é muito facilmente reproduzida ou copiada. Se você vê alguém que mente algo e passa desapercebido, a chance de você também contar uma mentira é muito grande, porque aquela pessoa não sofreu nenhuma consequência do seu ato. E aqui nós vamos ver a história de um pai que mentiu e agora o seu filho está repetindo o mesmo erro. Infelizmente, a mentira é um mal que é replicado. A mentira é algo que infelizmente é muito fácil de ser imitada. Olha só o que diz aqui em Gênesis 26. Houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi, peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas regiões. Em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. E Isaac habitou em Gerar. Verso 7. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: ela é minha irmã. Pois ele temia dizer: ela é minha esposa, para que dizia ele: os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. Senhor, graças te damos por aqui podemos estar e ouvir a tua voz. Graças te damos porque o Senhor tem se apresentado a nós nessa manhã como um Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, um Deus sempre presente que quer cuidar de nós independente de onde nós estivermos. Por isso te pedimos, nos agracie com a tua boa palavra em nome de Cristo Jesus. Amém. Então Deus apareceu para Isaac e disse para Isaac onde ele tinha que habitar. Assim como Deus, semana passada nós aprendemos, disse a Abraão: Abraão, vá por aqui, vá por ali. Mas em um determinado momento, assim como Abraão teve medo de dizer que Sara era sua esposa, a história se repete com Isaac. Isso nos leva a compreender que há algumas coisas que são geradas dentro da nossa família e que nós somos inclinados a, infelizmente, a reproduzir também. Quem se lembra semana passada, lá em Gênesis 22, nós vemos Abraão mentindo para o rei e quase aquela nação, aquele rei sofre a consequência do seu ato. Imagina só Isaac vendo o que o seu pai cometeu, e vão me colocar no lugar de um filho. Se o meu pai fez e não aconteceu nada com ele, eu também posso fazer, porque não vai acontecer nada comigo. Vocês pensariam dessa maneira também? Isaac viu o pai dele mentindo e ele reproduz a mesma mentira. Então o primeiro ponto que nós temos que iniciar aqui nessa manhã é: cuidado com o exemplo que damos. Irmãos, você e eu somos observados em qualquer lugar. Onde eu e você estivermos inseridos, haverá pessoas que estarão nos analisando e vendo se aquilo que falamos
condiz com aquilo que nós estamos fazendo. Só que o exemplo que vem do Senhor não é um exemplo que muitas vezes nós fazemos. Nós somos muito bons em dar conselhos. Não faça isso, não é desse jeito, não é daquele jeito. Mas infelizmente as pessoas têm uma grande dificuldade em apenas ouvir o que é falado e reproduzir. Normalmente elas vão olhar o que você está fazendo e fazer aquilo que estão vendo e não aquilo que estão ouvindo. Quantas vezes, amados, você corrige alguém no falar, só que você vai e faz contrário àquilo que você corrigiu. E a pessoa faz o que te viu fazendo, não o que te viu falando. E eu aprendo muito com Jesus, porque Ele dá as ordenanças, mas Ele desce na terra e mostra como viver de acordo com elas. Porque Ele sabia que só o falar não era o suficiente para um povo que só acreditava vendo. Você sabe que nós somos muito visuais. As mídias sociais estão aí para corroborar com isso. Se deixar, você passa horas rolando o seu feed vendo coisas. Você passa horas ali entretido em coisas visuais. Só que para ouvir uma pregação, você não consegue aguentar 10 minutos. Porque é muito mais fácil enxergar do que ouvir. O enxergar te dá sensações que talvez o ouvir não te dão. O enxergar te dá percepções que apenas o escutar não te darão. Então nós temos que iniciar aprendendo que a mentira só pode ser quebrada se nós mudarmos a atitude de não mentir. Não dá para falar, não minta, não faça isso. Você quer que a pessoa reproduza algo? Faça você primeiro. Irmãos, aprenda algo no relacionamento. A única pessoa que é capaz de mudar alguém se chama Espírito Santo, amém? A única pessoa capaz de mudar alguém é o Espírito Santo de Deus. Eu e você podemos passar anos da nossa vida tentando mudar alguém e o resultado vai ser nulo. Porque a culpa muitas vezes não está no outro, mas talvez esteja em mim, que não estou vivendo da maneira digna para que o outro mude. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é o casamento. Irmãs, quantas vezes vocês não tentaram mudar o jeito do marido de vocês? Não deixa a toalha molhada, guarda o sapato quando você chega em casa, tira seu prato da mesa, amor, lava uma louça. Só que vocês falam e nada acontece. Algumas vezes até dá certo, mas infelizmente o marido quer alguma coisa em troca. Temos que ser sinceros, homens. Só que a partir do momento que vocês, mulheres, mudam a atitude, vocês percebem que o marido de vocês começa a mudar, mesmo que lento, porque a gente é devagar, em relação àquelas situações. Quando você, irmã, quando você, mulher, muda o seu posicionamento e a sua atitude em relação a algo, automaticamente, aqui eu quero te falar, isso é real. As pessoas que estão ao seu redor correspondem de uma maneira diferente. Você já parou para perceber que se você chega na igreja e alguém não te dá paz, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você tem 2 opções. Ou você continua passando e está tudo bem, ou você toma uma atitude, não fala mal do irmão que não te dá paz, mas vai você e dá paz pro irmão. Você já fez esse teste? Todas as vezes que eu fiz isso, o irmãozinho ou a irmãzinha, sempre que me via, me dava paz, sabia? Ei, a mudança tem que começar em nós. Mas Vitor, eu vou mudar? Imagina, é desse jeito, sempre assim. Ei, você é uma nova criatura.
As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Você quer viver uma vida diferente? Deixa o Espírito Santo te transformar naquela pessoa que Deus te fez para ser, uma pessoa diferente das outras, mas especial, que guarda um talento maravilhoso dentro. E as pessoas só vão mudar pelo nosso exemplo. Jesus Cristo veio e deu o exemplo. Por isso nós temos hoje, depois de muitos anos, homens e mulheres que estão morrendo, porque o exemplo que foi dado foi um exemplo verdadeiro a ser seguido. Então você quer que as pessoas mudem com você? Seja você a pessoa que vai mudar através do Espírito Santo que habita em você. Coloca para mim João 13:35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você e eu só somos reconhecidos através de uma atitude. Você quer ser discípulo de Jesus? Tenha a atitude que Jesus disse que você tenha que ser. Não fale, eu sou discípulo. Viva uma vida de discípulo. Ei, você quer que seu filho, seu marido, a sua esposa, o seu colega de trabalho pare de mentir? Seja você aquele que vai mostrar o que é e como se vive na verdade. E as mudanças só ocorrerão se você primeiro deixar o Espírito Santo que habita em você moldar você, transformar você. E vai ser difícil, vai doer, mas o resultado será extraordinário. Porque assim como já foi falado, o Deus do impossível está disponível para aqueles que querem acessá-lo. Então, o padrão precisa mudar, é o exemplo. Uma outra coisa que nós temos que entender sobre a mentira. A mentira sempre é revelada. Irmãos, não ache que uma mentira vai se sustentar para sempre. Vamos pegar um exemplo bem atual do que está acontecendo no nosso país. Tem um escândalo de um banco aí acontecendo. Quantos anos? Mas agora apareceu a verdade. E por mais tempo que demore, a verdade sempre vai prevalecer. Vamos continuar o texto comigo? Nós paramos no verso 7, vamos para o verso 8. Lá em Gênesis 26. E aconteceu que quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse: eis que ela certamente é tua esposa, e como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. Irmãos, olha só. Vocês viram? E aconteceu que quando já estava lá há um longo tempo, Isaque conseguiu esconder uma mentira um longo tempo. Mas de repente, aquilo que era mentira foi descoberto. Eu não sei o que na sua vida você tem vivido de uma maneira mentirosa. Eu não sei ou alguém que você está acobertando, que está vivendo uma vida mentirosa. Mas Deus está nos dizendo nessa manhã, por um longo tempo você pode até sustentar, mas vai chegar um momento em que a verdade prevalecerá. Chegará um momento que aquilo que está oculto será revelado, porque a palavra diz, nada que está oculto perante o Senhor permanece oculto. No tempo oportuno, Ele revelará. Ei, irmãos, entenda algo. Você pode me enganar, você pode enganar qualquer homem dessa terra, mas Jesus Cristo, Ele sabe a verdade sobre você. Ele conhece você inteiramente. Ele já não julga mais apenas pelas atitudes que você faz. Ele te julga pelas intenções por trás daquilo. Ei, amados, eu sei que nós ouvimos que Jesus é a lei da graça, tudo é de graça, você pode, mas isso me dá muito temor, porque a antiga lei dizia, se você adulterar, é pecado. Jesus não, Ele veio e disse, se você só olhar e pensar, você já pecou. Aleluia, Deus.
Então Victor antigamente era o ato consumado que era pecado isso, mas Jesus Cristo veio para transformar através do exemplo. Ele fala, eu quero mudar você de dentro para fora. Tem que começar no coração, subir para a mente e virar uma realidade através das atitudes. Não adianta você falar, eu não traí minha esposa, eu não saí com uma mulher, eu não fiz, mas só o fato de você desejar, pensar ou ficar olhando para uma mulher de maneira maliciosa, você já está atraindo perante Deus. E aí talvez você pode estar se questionando agora, mas perante o homem está tudo bem, irmãos. Amém, deixa eu ser ponderado agora. Eu não estou nem aí pelo que os homens vão falar de vocês. A minha maior preocupação é naquele dia eu chegar diante do Senhor e falar, você não cuidou daquele que eu dei para você. Eu não estou nem aí se você vai deixar alguém bravo, alguém chateado, ou alguém talvez não fale mais com você porque você está sendo verdadeiro. A minha preocupação é diante daquele dia, você chegar perante a verdade e ele não falar que te conhece. A minha preocupação não está que você tenha uma vida plenamente satisfeita com as coisas terrenas, não. A minha intenção é fazer com que você seja plenamente satisfeito em Jesus Cristo de Nazaré, porque eu sei que aquilo que importa é ser satisfeito plenamente na verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Você tem uma decisão a tomar nessa manhã. Você vai continuar querendo viver uma vida polida, bela diante dos homens, ou você está disposto a viver uma vida polida e bela diante de Deus? Porque viver diante dos homens, você vai ser agraciado, você vai ter fama, você vai ser ovacionado, você vai estar em evidência. Mas se você escolher viver uma vida plena diante de Deus, você vai estar escondido debaixo das asas do Altíssimo, para que quando algo aconteça, vejam que nunca foi sobre você, tudo é sobre Ele, porque é por Ele, por meio dEle e para Ele todas as coisas. Amados, tome uma decisão nessa manhã. Ei, mude a atitude que você está vivendo na sua vida. Filho, não minta para o seu pai. Pai, não minta para o seu filho, o forçando a fazer coisas que não deve fazer. Obreiro, obreira, não minta para a sua liderança. Jovens, não mintam para os seus líderes. Funcionário, não minta para o seu patrão. Eu aprendi que eu prefiro sofrer as consequências de uma verdade falada do que as consequências de uma mentira descoberta. Irmãos, eu sou muito falho ainda. Eu lembro que eu mentia muito para os meus pais. E eu sempre sofri as consequências de uma mentira descoberta. Irmãos, e quando o pai sabe que você está mentindo, você sabe como que é. Você conhece o seu pai na intimidade. Só que passou um tempo e eu percebi que era mais fácil eu falar a verdade e sofrer a consequência da verdade do que a da mentira descoberta. Então eu comecei a ser verdadeiro com eles. Então você não sofreu mais consequências? Eu sofri consequências, porque a verdade muitas vezes você está fazendo algo que é errado, mas está contando a verdade. Só que a consequência de falar a verdade era sempre mais branda do que a consequência de uma mentira descoberta. Porque quando você fala a verdade, você está se disponibilizando a melhorar. Quando você fala a verdade, você quer ajuda para alguém. Quando você expõe a verdade, você está falando, eu sei que eu errei, então por favor, me ajuda. Mas quando você mantém-se na mentira, você está falando, eu não preciso de ninguém. Eu mesmo sou autossuficiente para me virar com meus problemas. E se você faz assim diante de homens que você está vendo, como será que você tem se portado diante de um Deus que é invisível? Como você tem chegado no seu momento de oração? Você é aquele que fica maquiando a sua oração? Você é aquele que fica dando desculpas para Deus no momento da oração? Deus, eu fiz isso, mas fulano fez aquilo comigo, ciclano fez aquilo comigo. Ei, para de se justificar. Para de tentar achar culpado em uma coisa que a culpa é sua.
Nós temos que viver uma verdade com Cristo. Não dá mais para vivermos uma dualidade. Não dá mais para vivermos uma vida que é uma na igreja, uma com meus irmãos da igreja e outra com os meus amigos aí fora do mundo. Eu sei que muitas vezes Deus vai te mandar para lugares no mundo para que você seja a diferença. Mas infelizmente a grande pergunta é: você está preparado para Deus te enviar? Lembra? Eu te mandarei para a Judeia, para Samaria e para os confins da terra. Há uma ordem de processo. Primeiro eu vou para os meus irmãos dentro de casa, depois eu vou para os meus inimigos, Samaria, e depois eu vou para os confins da terra. Há uma preparação que temos que passar, e ela começa primeiro na igreja, assentado com o meu irmão, com a minha irmã, aí ela passa para minha casa, com meu pai, com meu filho, com quem estiver lá, e depois eu vou para o mundo, porque deixa eu te contar algo, o mundo é seu inimigo. O mundo não é seu amigo. Ei, a palavra vai dizer: todos aqueles que desejam algo mais do que a mim são meus inimigos. O mundo milita contra a vontade do reino. Então deixa eu te contar algo bem sério. Talvez você ache que tenha um amigo de verdade aí fora, e ele pode ser seu amigo. Ele pode ser seu amigo. Ele pode te ajudar, ele pode ser verdadeiro com você, franco. Mas se você tem essa amizade, é para você ser a diferença nessa amizade. E nós temos que parar de querer viver uma comparação esdrúxula de o que é santo e o que é lá fora secular. Não existe. Se você aceitou Jesus, você aceitou Ele em qualquer fase da sua vida, em qualquer lugar. Não dá para eu falar que eu sou pastor aqui em cima do púlpito só, e quando eu estiver dando minha aula lá, eu não falar que eu sou pastor. Quando eu estiver com meus amigos que não são crentes, eu não falar que eu não sou pastor. Ou eu vivo uma vida totalmente disponível para o que Deus quer fazer, ou eu estou vivendo uma vida mentirosa, querendo usar o que Deus pode fazer. E nada que está oculto permanecerá oculto. Então a mentira é revelada. O outro ponto que eu quero falar com você nessa manhã: quem confia naquele que prometeu, não mente. Aleluia, Deus. Irmãos, quem confia naquele que prometeu não precisa contar mentira. Vocês lembram no começo, aqui em Gênesis 26, Deus aparece a Isaac e fala para ele uma promessa: se você me seguir como seu pai Abraão, me obedecer, seguir meus mandamentos, eu te darei a terra como herança, as nações da terra, eu te farei próspero. E aqui nós vamos ver lá embaixo, o verso 9, parte B. Isaac lhe disse: para que eu não morra por causa dela. Ele teve medo de morrer, mas Deus não falou que se ele fosse fiel, ele ia usufruir daquilo que Deus prometeu para ele. Nós usamos a mentira como artifício, porque não confiamos naquele que prometeu. Sabe por que muitas vezes lideranças mentem para os seus liderados? Porque não confiam na promessa daquele que prometeu. Sabe por que ministérios estão rachando? Porque aquele que prometeu continua no controle, mas aquele que recebeu não confia que ele vai entregar. Sabe por que você gosta muito mais de estar com seus amigos aí fora do que aqui dentro? Porque você acha que aqui dentro é todo mundo falso com você, que se só vê ele de domingo. Como que você vai virar amigo de alguém que se só vê uma vez na semana? Irmãos, quem confia em Deus não tem o porquê contar mentiras. Não tem porquê contar mentiras. Você conhece o início, o meio e o final da história. Você conhece aquele que era, o que é e o que há de vir. Você conhece aquele que no princípio criou todas as coisas. E no princípio assumiu o compromisso. Porque a palavra do Senhor vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. Ei, Jesus já decidiu se entregar por mim, para você, antes do pecado iniciar. Aí o que acontece? Nós olhamos para a cruz apenas como um símbolo.
como uma lembrança do que aconteceu, e nós não valorizamos a cruz verdadeiramente pelo que ela significa. Irmãos, você não consegue olhar para a cruz e se compadecer daquela atitude em que o homem que era justo, não precisava, não devia nada para ninguém, ele decide. Não é que mataram Jesus, não. Ele se entregou. É diferente de você estar defendendo um filho seu num assalto, e se você se põe na frente dele e sofrer um dano. Não, é quando está tudo bem. E você fala, não precisa, deixa. Pode me levar no lugar. Pode tirar minha vida no lugar. Pode levar tudo que eu tenho no lugar. Porque foi para isso que eu vim, para me entregar. Ei, confiar em Deus é cruz. É morrer. Eu sei que não é uma pregação muito falada, mas é o Evangelho. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e venha após mim. Sabe o que mostra que você confia em Jesus e nas promessas dele? A maneira que você tem vivido. Irmãos, é muito fácil ser crente quando tudo está bem. É muito fácil ser crente quando você precisa de alguma coisa. É muito fácil. Quando você recebe tudo que você pede, tem irmãos que te ajudam, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil ser crente quando estão pregando aí que você pode pecar, é só pedir perdão e voltar e está tudo certo. É muito fácil você ser crente numa era que estão pregando que se você der, se você fizer, você vai receber, você vai ter, você vai ser grande, você vai ser famoso. Ei, o Evangelho nunca foi sobre nós, sobre nos fazermos conhecidos. O Evangelho é aquilo que João Batista diz: ei, não estou aí nem ligando que ele tem mais discípulo, que ele está sendo mais conhecido, porque foi para isso que eu vim. Eu só vim para anunciar, preparar o caminho. Então o que importa é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que ele apareça e que eu seja esquecido, porque o meu papel eu já cumpri. Eu preparei o caminho para ele. Agora é ele que vai brilhar. Agora a glória é dele, agora a honra é para ele, agora é o nome dele ao qual todo joelho se dobrará, nos céus e na terra e debaixo da terra, porque Deus o exaltou, porque ele se entregou. Ele, quando era confrontado, ele não fugia ou mentia, ele era verdadeiro. Ele confiava tanto no pai dele, que ele não tentou mudar um discurso que o pai dele passou para ele falar. Ele não tentou adaptar uma atitude que ele viu o pai dele fazer. Pelo contrário, ele declarava abertamente: eu só falo o que eu escuto meu pai falando, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Ei, nós temos que viver assim com Cristo, de uma maneira sábia, sabendo quando é tempo de ir e quando é tempo de ficar, quando é tempo de falar e quando é tempo de se calar. Lá em Eclesiastes vai dizer que é um tempo para todas as coisas. Isso nos ensina que há estações, há ciclos. Mas em todo ciclo, em toda estação, há uma promessa sobre a nossa vida: aquele que for fiel até o fim. E a promessa é para aquele que for fiel até o fim. Vitor, não tenho nada, está faltando tudo. Se você permanecer fiel hoje, não tendo nada, faltando tudo, ele vai te dar um pouquinho mais amanhã. E se você permanecer fiel, ele vai te dar um pouco mais no outro dia, um pouco mais, porque ele está te preparando e mostrando que pode lhe faltar tudo, só não pode te faltar Cristo. Irmãos, chega de uma igreja que não confia mais no Deus que proclama. Chega de uma igreja que está preocupada em recursos, preocupada em ser famosa, conhecida, ter muitos membros, tudo de qualidade. Sim, nós queremos fazer o melhor para ele, mas tudo isso é inválido se ele não estiver. Amados, isso aqui só tem sentido se Jesus Cristo vir a ser o primeiro convidado, se Jesus Cristo vir a se assentar no trono, se Jesus Cristo for o motivo da minha e da sua adoração. O culto nunca foi relacionado a nós recebermos algo.
A primeira vez que aparece a palavra culto, adoração, é você oferecendo algo. E nós temos a história de Abraão, lembra? Mentiu. Mas ele mudou, porque ele se lembrou de quem prometeu. E lá em Hebreus, nós vamos ouvir que quando Deus pede o filho a Abraão, Abraão confia. E Hebreus diz assim: Abraão tinha tanta fé que ele confiava que mesmo que ele tivesse que sacrificar o filho, matar Isaac, o Deus que prometeu para ele tinha poder para fazer Isaac ressuscitar. Irmãos, Deus te pede para você parar de fazer algo e você não para. Deus pediu um filho para Abraão e Abraão creu que mesmo que Isaac morresse, aquele que prometeu sobre a vida de Isaac ia ressuscitar Isaac para cumprir a promessa. Deus te pede para fazer algo e você não faz. Deus te pede para ir a algum lugar e você não vai. Deus te pede para falar uma palavra e você não fala. Como você quer mais de Deus se você não está dando nada de você para Deus? A mentira faz isso com a gente. Ela vai nos corroendo de uma maneira que nós achamos que nós somos autossuficientes. E nós não precisamos mais acreditar naquele que prometeu. Irmãos, isso está destruindo a igreja mundial. Isso está destruindo os lares, empresas, famílias, amizades. Ei, seja verdadeiro. Irmãos, não negocie os seus princípios por algum benefício. Não negocie os seus princípios por benefício. Vitor, apareceu uma proposta assim, assada, mas tem um jeitinho. Não. Irmãos, pelo amor de Deus, não fala isso para mim. Ora para mim, por favor. Eu não vou orar. Porque o meu Deus não trabalha com coisa errada. O meu Deus não age de uma maneira errada. O meu Deus não dá jeitinho. O meu Deus é o jeitinho. Deus sabe. Se está aparecendo algo para você fazer, e você sabe que tem coisa errada por trás, Deus está te dando uma ordem bem séria nessa manhã. Não faça. Não faça. Porque você vai sofrer as consequências. Não é porque você se arrependeu, lembra Saulo? Ele se arrependeu, transformou a vida, mas ele não sofreu as consequências das decisões passadas. Por favor, amado, você sabe o que é com você? Não se envolva com essas coisas. Deus da glória. Deus te ama tanto que Ele está te dando um alerta hoje. Pula fora. Tem um homem que eu aprendi muito na Bíblia. Ele tem uma atitude que eu faço muitas vezes. Foge. Corre. Mas Vitor vai ficar com as minhas coisas. Deixa a capa, deixa a roupa na mão dela. Foge, sai da frente. Conhece José? Ele só fez uma coisa. É mais forte do que eu, mas eu posso fugir. Ei, tem coisas que é mais forte do que você, mas você pode fugir. Você pode ir para o outro lado, para outra direção, porque você confia naquele que te prometeu. Aleluias. O último ponto que eu quero falar com vocês nessa manhã. Quando nós reconhecemos que mentimos, as promessas começam a se concretizar na nossa vida. Vamos continuar lendo o texto. Aqui Isaac reconhece a mentira. Verso 11. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou, e o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Lembra a promessa do começo de Gênesis 26? Quando ele reconhece a mentira e muda a atitude, Deus está liberando você para começar a viver o cumprimento da promessa. Sabe por que tem muita gente que a promessa faz 10, 15, 20, 30 anos?
Porque quando está chegando, você quer dar um jeitinho seu. E Deus está falando, eu não trabalho desse jeito. Porque a minha honra, a minha glória, eu não divido com ninguém. O trono tem um nome. O trono é de uma pessoa. E esse trono não é seu. Esse trono não é do seu orgulho, não é do seu filho, da sua esposa, do seu marido, não é dos seus amigos. Esse trono não é do dinheiro, esse trono não é da sua casa, dos teus carros. Esse trono não é do que você quer. Esse trono pertence a Jesus Cristo. E Isaías 42 vai dizer: eu não darei a outro a minha glória. Eu não divido a minha honra com ninguém. Porque eu sou o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quer viver o início da promessa de Deus? Deus está nos alertando de uma maneira muito forte esse mês. Chega de mentiras. Tome uma atitude de ser verdadeiro. Reveja a maneira que você tem lidado com situações que te incomodam, que te preocupam, e comecem a rever com os olhos de Deus, porque Deus permanece no mesmo lugar, te esperando para te proporcionar uma saída. Quebre esse padrão. A minha família é assim mesmo, Vitor. Você foi o homem e a mulher escolhida para romper essa história familiar. Você foi a pessoa escolhida por Deus para colocar um basta, para dizer, eles viveram assim, mas eu escolho viver o que Deus tem para mim e para minha casa viverem. Rompa com o passado, rompa com seus antepassados, rompa com pessoas que estão te querendo levar para o mesmo caminho que eles estão. Ei, Deus está te falando nessa manhã, eu te escolhi, eu te chamei, assim como tirei Abraão da casa dele, porque na casa dele não tinha como a promessa chegar. Eu estou te chamando, ei, sai para fora, vem comigo. Assim como Elias entrou na caverna achando que era a solução, e eu estava lá esperando Elias, eu disse, Elias, sai da caverna, sai para fora, porque eu tenho coisas para te mostrar. A jornada é muito grande, as coisas que eu tenho para você são muito maiores, mas não tem como se você viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida pautada apenas naquilo que você julga ser o necessário. Sai para fora. Sai para fora da tenda, Abraão. Olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar. Eis que farei de ti uma descendência, e elas serão benditas através de você. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que foi aquilo que Deus falou para você, que é seu, que Ele vai te dar. Mas Ele está falando, é chegado o tempo de você tomar uma atitude. Mude. Vitor, eu estou tentando. Talvez é hora de tentar de outro jeito, do jeito de Deus. Eu estou fazendo isso, eu faço aquilo. Talvez é hora de você abrir mão e falar, Deus, qual é o jeito que você quer que eu faça? Como tu queres que eu faça? Porque se vocês se lembrarem, aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta abre. E aquele que pede, recebe ele. Se coloque de pé nessa manhã. Feche os seus olhos comigo rapidamente. Senhor,